como eu estava falando, a gente vai conversar um pouco nessa noite sobre felicidade, sobre contentamento. A gente tem vivido regularmente, ontem foi um cenário meio atípico do qual a gente está acostumado, né? Diante de um cenário político, onde a gente vê alguns distúrbios. Todavia eu não queria defender aqui se eu sou do PT, se eu sou do Lula. Mas a grande questão é que tantas e tantas pessoas que estavam ali, naquele ambiente, não só aquelas que estavam ali naquele ambiente, mas aquelas que assistiam pela televisão, aquelas que de alguma forma criaram algum diálogo durante essa semana com a expectativa aí de prisões e N coisas. Algumas delas têm um conceito, uma pré-definição de que as coisas podem melhorar e trarão felicidade à luz de resoluções nesse âmbito, que é o âmbito da política. Tantas e tantas pessoas iconizando homens e mulheres, a fim de que, talvez por meio daquilo que, diante da proporção, diante daquilo que eles propõem ou que irão propor, talvez esse ano, há uma mudança, há uma melhora no nosso cenário, e a gente vê muitas pessoas tentando encontrar felicidade nesse meio, nesse ambiente. Tantas discussões, tantos debates, onde as pessoas acham que vão encontrar felicidade nisso. Onde talvez o nosso país irá melhorar, e aí então seremos o quê? Felizes. Aí então seremos pessoas de fato de bem, onde nós estamos inseridos. Mas também existem aquelas pessoas que têm procurado talvez uma felicidade em um outro lugar, talvez na sua profissão, um ideal ali que, poxa, eu quero conquistar aquilo, eu quero de fato ter ou ser um engenheiro, ou talvez um médico, ou talvez ter uma profissão que de fato gere ou me dê recursos nos quais eu vou ter o quê? Muito dinheiro, e assim eu serei bem-sucedido, e assim eu serei o quê? Feliz. Assim eu terei um contentamento na minha profissão, naquilo que eu tenho investido. Não somente isso, mas também tem aquelas pessoas que tentam encontrar a felicidade no ter. Eu vi essa semana uma propaganda aí de uma loja na televisão, onde um incentivo para você comprar uma televisão para a Copa, para assistir os jogos da Copa. Eu me lembro que na Copa passada eu estava junto com a Bárbara e meu sogro caiu nesse quesito aí de comprar uma TV bem bacana para colocar lá na sala dele, e ele ficou torcendo para o Brasil ganhar, porque se o Brasil ganhasse, ele ia ganhar uma TV igualzinha, e lá torcida na sala, vai Brasil, vai, mas não foi, E aí a mesma coisa esse ano, não só nesse cenário da televisão, como eu estou considerando, mas tantas coisas que o marketing nos oferece, e a gente olha e fala, poxa, talvez acho que essa televisão vai trazer um pouco mais de esperança aqui para minha casa, ou talvez eu vou conseguir assistir meu joguinho melhor, Parabéns aí para os corintianos hoje, Felizes, Mas será que de fato isso traz ou gera alegria no coração dessas pessoas? Mas não somente isso, um carro bacana, uma casa legal, um par de tênis que está na moda, a questão do ter, o progresso, a questão da filosofia positivista é algo que impera e reina no nosso meio, onde as pessoas querem ter, elas acham que ter de fato vai trazer sucesso, benefício. Mas não somente isso, existe também a questão relacional. Nós temos visto hoje, nos nossos dias, poderia dizer que não é algo comum, mas é sim comum, nos tempos de Jesus isso já acontecia, as pessoas tentando encontrar felicidade em pessoas. Nós vemos, por exemplo,
um pai e uma mãe idealizando o filho, que ele seja X coisa, que ele tenha aquela faculdade, que ele se vista daquela forma, que ele caminhe daquela forma, que ele faça natação, que ele vá na melhor escolinha de futebol. E as pessoas criam um estereótipo do filho, criam uma mentalidade e alimentam aquilo, regularmente, todos os dias. E aquilo lá é o conceito de felicidade dela. Enquanto ela não vê o filho, à luz do protótipo que ela idealizou, ela não se considera uma pessoa feliz, realizada. E a gente tem visto tantos pais idolatrando muitas vezes os seus filhos, onde constrói um ideal para os seus filhos que muitas vezes os filhos não cumprem. E que muitas vezes não acontece aquilo que os pais projetaram, ou ali pensaram que seus filhos seriam. E daí, de repente, as pessoas se veem frustradas nesse cenário. Mas não somente nesse âmbito do relacionamento, mas também na questão do casal, o marido e a esposa. Os maridos idealizam uma esposa perfeita, uma esposa que cozinhe bem, que deixa a casa limpinha, ou talvez uma esposa que tenha uma profissão bacana, que ajude nos recursos dentro de casa. E muitas vezes os maridos ali idealizam também a mulher perfeita, que a sua beleza perdure eternamente, para todo sempre. E os homens alimentam isso em suas mentes. Mas também as mulheres encaram também essa realidade. Muitas olham para alguns homens e falam: poxa, se o meu marido fosse assim, se ele tivesse esse pensamento, essa desenvoltura, se ele vestisse dessa forma, se ele buscasse mais conhecimento assim, se ele me tratasse com mais respeito, se ele ajudasse nos deveres aqui de casa, do lar. E as mulheres também idealizam isso e projetam um marido de tal forma, e que muitas vezes elas acham que ali elas encontrarão o quê? Alegria, conceito de felicidade, prazer. E a gente vê pessoas com muitas frustrações também nisso. E a gente poderia passar a noite aqui falando sobre isso. Tantas e tantas áreas onde as pessoas tentam encontrar o quê? Felicidade, contentamento. E nós temos visto uma sociedade que tem vivido regularmente frustrada, triste, se sentindo sem esperança, se sentindo muitas vezes: poxa, eu esperava mais daquela pessoa, eu esperava mais daquele fulano, que ele fizesse X coisa ou aquilo. E as pessoas criam um embasamento, uma raiz, uma perspectiva que rapidamente vai para o ralo, vai-se embora. Mas essa noite, rapidamente, eu queria que a gente pensasse juntos em um único versículo. Eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia e abrir lá na carta aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 4. Filipenses, lá no Novo Testamento, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Talvez na sua Bíblia, talvez esteja: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou talvez alegrai-vos no Senhor.
outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando nós olhamos para essa carta, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nesse exato momento no qual ele está escrevendo essa carta, ele está vivendo um momento bem delicado na sua vida. É um momento onde ele para, pensa e fala, poxa vida, será que Deus de fato está me assistindo? Será que Deus de fato sabe o que está acontecendo? Aqui na minha vida, tantas provas, tantas tentações, tantas pessoas que têm frustrado o meu ministério, tantas coisas que eu idealizei, e nesse exato momento eu estou preso. Eu estou preso. Estou numa cela, longe dos meus amigos, longe da minha família, longe dos meus planos, longe dos meus sonhos, longe de tudo. De tudo. É nesse cenário que o apóstolo Paulo está inserido. Um cenário, aos nossos olhos, chato, triste e que gera em nós muita inquietação. Porque como um cara, nessa situação, tem a dizer algo para nós nessa noite, algo que a gente pode carregar essa semana, algo que pode encher o nosso coração, encher aí o tanque do nosso coração para a gente caminhar bem essa semana. Como? Como um homem preso pode trazer esperança para nós nessa noite? Como um homem preso pode dizer, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Quando nós olhamos para isso que o apóstolo Paulo está dizendo, rapidamente a primeira coisa que me vem à mente é que esse cara está maluco. Que ele está surtado. E a gente vê muitas pessoas surtadas nesse ambiente, né? Ali sem perspectiva nenhuma, do futuro, sem saber o que vai acontecer, sua vida na mão de algum advogado, do juiz talvez. A gente pode olhar e dizer, poxa, esse cara está maluco, já não está batendo alguma coisa bem aí na mente dele. Paulo está nesse cenário, ele diz para mim, ele diz para aquelas pessoas que ele escreveu, poxa, alegrem-se no Senhor. E olha, eu vou repetir de novo, alegrem-se. Como assim? Como assim? É estranho para nós pensarmos um pouquinho nisso. Imagina você nessa situação. Se imagine você nesse exato momento preso. Preso, sem sua família, sem seus filhos, sem o seu carro legal, sem a sua casa, sem o seu trabalho. Você ali, talvez com um uniforme ali. Mas o nosso cenário aí da nossa cadeia nem uniforme tem, né? Ali talvez uma troquinha de roupa, o chinelão Havaianas no pé, e você ali, enjaulado. Como você reagiria? Como você pensaria? Como você lidaria com o ambiente? Como você responderia aos pensamentos que estão passando talvez nesse exato momento na sua mente? É um negócio sinistro, não é? A gente parar e pensar e imaginar. Mas o apóstolo Paulo, ele está diante desse cenário. Ele está diante de um turbilhão de coisas acontecendo na sua vida. E ele está encorajando um grupo de irmãos, uma igreja, a se alegrar no Senhor. Essa palavra, hairo, alegrar. É interessante essa palavra que ela é muito recorrente no Novo Testamento. Essa palavra é a mesma palavra usada no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 10, quando os magos ali encontram a Jesus e eles ficam o quê? Felizes e exultam porque eles acabaram de encontrar o Messias, o prometido. É uma palavra que de fato era regular e tem o conceito do contentamento, da alegria.
Mas quando nós olhamos para essa palavra aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar uma ideia nesse verbo, alegrar-se, que é muito importante para nós pensarmos e considerarmos nessa noite. Paulo faz uso 2 vezes do verbo hairo, alegrar-se. E é interessante que a primeira vez que ele usa, e na segunda quando ele vai dizer, eu vou repetir de novo, alegrem-se no Senhor, ele está usando essa palavra, o verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Paulo está dizendo assim, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que está me direcionando a escrever essa carta para vocês, ele está dizendo para vocês, alegrem-se. E olha, vocês não têm opção de não se alegrar. Sabe por quê? Porque isso é uma ordem. É uma ordem vinda diretamente do trono da graça para vocês que estão aí. E olha, eu tenho um pouquinho mais para dizer para vocês. Eu estou em um ambiente que é difícil de se alegrar. Mas eu tenho me alegrado. Tanto que, se você ler essa carta, a carta aos Filipenses, ela é uma carta marcada pela felicidade. Talvez a sua Bíblia aí, no esboço, nesses subtítulos que nós encontramos, talvez você vai encontrar regularmente falando sobre o quê? Felicidade. O apóstolo Paulo vai dizer que ele está mais feliz se ele perdesse a sua vida do que se ele continuasse a viver. Porque ele se alegra em estar diante de quem? Do Senhor. Diz isso no primeiro capítulo, no versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo, ele está encorajando aquela igreja a se alegrar no Senhor. Mas, Asaf, o que é se alegrar no Senhor? Se é uma ordem, se é um clamor ali, que de fato nós precisamos fazer isso, o que é se alegrar no Senhor? Sabe por quê? Porque nesse exato momento eu estou triste. Porque nesse exato momento eu vou viver uma semana que eu não sei se eu vou conseguir ser feliz. Nesse exato momento eu estou lidando com um problema dentro da minha casa que eu não sei se de fato eu posso encontrar contentamento no Senhor. Asaf, você não sabe aquele cara que eu mais almejava, que eu idealizei coisas para fazer com ele ou com aquela pessoa, você não sabe, ele pisou na bola comigo. Ele fez algo que eu nunca imaginei que ele faria comigo. Como que a gente pode pensar no contentamento? Talvez você olhe para mim e fale, poxa vida, Asaf, mas essa semana eu perdi o meu emprego. E estou procurando um emprego. Ou talvez você vive no ambiente da depressão, onde você olha para o seu coração e você não vê mas nenhum lugar no qual você possa se agarrar, onde você possa encontrar segurança, onde você possa encontrar conforto. E talvez o único lugar onde você tem passado é debaixo da sua coberta, do seu edredom, do seu lençol, e ali você talvez tenha tentado encontrar alegria. Talvez ela tenha se perdido há muito tempo. Há muito tempo. Como se alegrar no Senhor? Como encontrar contentamento no Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender e que nós precisamos considerar nessa noite é que quando nós pensamos no Senhor, nós precisamos nos lembrar de quem? Do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o nosso Rei. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Ele é aquele que enche, de fato, a nossa vida, o nosso coração de alegria. É Ele que dá
um norte para a nossa vida. É Ele que dá uma mentalidade correta das pessoas. É o Senhor que de fato organiza o caos na nossa vida. É o Senhor que de fato traz a mentalidade correta e a cosmovisão, a visão de mundo. É o Senhor que nos sustenta. Assim como Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele nos sustenta com a sua poderosa mão. É o Cristo que reina sobre a minha vida e a sua vida. Nós precisamos nos lembrar de Cristo para pensar e entender o conceito correto de felicidade, de contentamento à luz da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, antes de eu avançar, uma triste informação. Não vai ser a sua esposa que vai te dar contentamento e alegria, e não vai ser o seu marido. Não vai ser os ideais, o protótipo que você espera do seu filho. Não vai ser o seu trabalho. Não vai ser o teu amigo ou a tua amiga. Não vai ser o teu carro, não vai ser a tua casa. Não vai ser o Corinthians, porque o Corinthians pode perder. Se nós não tivermos o conceito de felicidade em Cristo, seremos as piores pessoas desse mundo, nós seremos os mais miseráveis, espiritualmente falando, no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, se toda a nossa vida estiver baseada fora ou além da pessoa do Cristo, quando pensamos em felicidade. Porque se Paulo está dizendo isso, se Paulo está ordenando isso, somente em Cristo, nós entenderemos realmente o verdadeiro conceito de felicidade. Somente em Cristo, nós nessa noite poderemos sair daqui e encarar nossa semana de uma forma plena, contente e feliz no Cristo, entendendo que Ele é a nossa verdadeira alegria. E somente nele nós poderemos ter contentamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma primeira coisa que deve encher o nosso coração de alegria quando nós pensamos em Cristo é a glória. A glória é o lugar onde o Cristo prometeu, no Evangelho de João, capítulo 14, que Ele está preparando para todos aqueles que foram redimidos. A palavra redimidos é libertos do poder das trevas. A glória deve encher o nosso coração de alegria, de contentamento. O lugar onde Deus está preparando para cada um de nós. Um lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde nele teremos alegria plena eternamente. Não só por um dia, não só por uma semana, não só por um mês, não só por um ano, mas uma vida eterna de alegria na glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27 vai dizer que se Cristo está em nós, há esperança da glória. Ou seja, para que eu tenha alegria, para que eu tenha o conceito correto de felicidade, eu preciso me lembrar do quê? Da glória. Do lugar onde o Deus Todo-Poderoso está preparando para todos aqueles que Ele alcançou. Será que você já foi alcançado por Cristo? Você que está aqui essa noite nos visitando? Porque se você ainda não foi alcançado por Cristo,
você ainda não pode ter o conceito correto de felicidade fora dele. Porque se Cristo está em nós, a esperança da glória e ao conceito correto da vida e de uma expectativa desse mundo, mas uma expectativa de que as coisas melhorem aonde? Na glória. Na glória. E isso está totalmente conectado com o reino de Deus. Uma outra coisa que deve nos lembrar ou encher o nosso coração de alegria, que está totalmente conectado com o Senhor Jesus Cristo, é a questão do reino de Deus. Não vai ser um novo presidente, talvez se for ordenado nesse ano, que vai trazer felicidade para nós. Não vai ser a melhoria no nosso sistema público. Não vai ser se nós formos assistidos melhor, talvez no sistema do SUS da nossa cidade. Talvez se a nossa aposentadoria aumentasse, ou se ela aumentar. Não vai ser se nós encontrarmos na nossa cidade pessoas sem o ímpeto, talvez, de matar, de roubar. Porque nesse mundo não existe esperança. Nesse mundo nós não podemos encontrar o conceito correto de felicidade. Porque o reino de Deus, o reino prometido no qual Cristo vai vir e vai instalar nesse mundo, sim, esse reino que não findará, eu e você podemos ter o quê? O conceito correto de felicidade. Porque nesse reino, do reino de Jesus, é um reino teocrático, porque é o Senhor que irá reinar. Nesse reino as coisas não funcionam de forma desregulada. Nesse reino há um equilíbrio. Nesse reino a economia funciona bem. Nesse reino nós temos tudo o que precisamos, porque as coisas funcionam bem. Nesse reino as pessoas se comportam bem. Nesse reino nós temos tudo o que nós precisaríamos para estar bem. A glória, o reino de Deus. Existe também um outro lugar, onde eu e você muitas vezes nos esquecemos, que podemos encontrar contentamento. É a cruz de Cristo. É o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. E quando nós pensamos o Senhor, nós precisamos rapidamente nos lembrar do Evangelho. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho mudou a sua vida e mudou a minha vida. O Evangelho pode mudar a sua vida nessa noite. O Evangelho pode trazer ao seu coração uma verdadeira perspectiva de vida, um verdadeiro conceito de felicidade, de alegria. Porque o Evangelho diz respeito a um homem que é Deus, a um Senhor que se encarnou e se fez como homem e veio até nós. Sofreu no seu próprio corpo as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas provas, as nossas tentações, as nossas lutas. Não somente isso, de um homem chamado Jesus que levou na cruz do Calvário todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. E é o Senhor Jesus Cristo que foi colocado, depositado numa cruz,
que deve nessa noite também encher o nosso coração de alegria, trazer um real conceito de felicidade, porque a cruz de Cristo trouxe a cada um de nós vida, e vida em abundância. É a cruz de Cristo que mudou e transformou o nosso coração. É a cruz de Cristo que deu sentido à nossa vida. É a cruz de Cristo que quer dar sentido a você nessa noite, que talvez está vivendo um momento de infelicidade, que eu não sei, mas que Jesus sabe. E que o Espírito Santo de Deus está dizendo nesse momento, nessa noite: se lembre da glória, se lembre do reino e se lembre da cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo nós encontramos alegria em um homem que foi colocado ali naquele lugar por causa de mim, por causa de você, por causa do nosso pecado. Um cristão pode se alegrar interiormente quando fora tudo sombrio e escuro. Ele se alegra no Senhor. Isso é por causa de sua união com Cristo. Isso é por causa do fruto do Espírito, que é a alegria. Isto é racional porque, e por meio de Jesus, todas as coisas, inclusive aquelas que parecem contrárias, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para mim e para você. Assim como Romanos 8:28 diz. Não é absurdo Paulo dizer sobre isso, ou Paulo meditar sobre isso. Absurdo é nós tentarmos encontrar felicidade fora do Cristo. Absurdo é você querer e continuar a insistir em tentar encontrar alegria e felicidade fora do Senhor Jesus Cristo. Alegria, felicidade, contentamento fora do Senhor não tem sentido. Fora do Cristo não há contentamento, não há alegria. Mas Asaf, o que podemos fazer com tudo isso que você está dizendo? Como podemos caminhar essa semana? Eu queria que nós refletíssemos e pensássemos em algumas coisas nesse momento. A primeira delas é um desafio para nós, para você essa semana. É você carregar esse versículo com você. É você fazer desse texto parte da sua rotina. Parte da sua rotina diária. É você acordar no dia de amanhã, olhar para dentro de você, relembrar do reino, relembrar da glória, relembrar da cruz de Cristo e dizer para você mesmo: eu preciso me alegrar hoje. E eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um texto facinho de decorar, né? Não é simples. E a gente pode levar esse texto para a nossa semana. Carregue essa palavra no seu coração. Lembre-se, não se esqueça, se tem um lugar onde eu preciso encontrar alegria, é no Senhor. Mas existe uma segunda coisa que precisamos pensar nesse momento.
Se o apóstolo Paulo disse que se alegrar é uma ordem, e que eu não tenho desculpas, e que eu não tenho justificativas, e que eu não tenho mais o que dizer ou argumentar com ele, preciso me lembrar nesse momento que se eu não estou me alegrando no Senhor, eu estou pecando. Já que é uma ordem se alegrar no Senhor, quando não o faço, eu estou pecando. Se eu não estou vivendo na prática da felicidade, se eu não estou encontrando contentamento em Jesus, estou vivendo na prática do pecado. Por quê? Porque outras coisas, ou em outras coisas, eu estou tentando encontrar o quê? Alegria, felicidade, contentamento. E nós estamos pensando nessa noite que fora de Cristo não há um contentamento pleno, uma alegria que de fato satisfaça o nosso coração, se não for Jesus, se não for o Senhor. Então uma segunda coisa que precisamos refletir, que nós precisamos tomar, e falo de mim também, porque é difícil se alegrar no Senhor, sempre, porque é isso que o texto diz, alegrem-se sempre. Não só na segunda, não só na sexta, que chegou o final de semana, não só quando as coisas estão bem em casa, é sempre, sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Ou seja, todos os dias eu preciso me alegrar no Senhor, e se eu não estou me alegrando no Senhor, eu estou pecando. Eu estou colocando outras coisas no lugar do Senhor. E eu preciso me lembrar que o Cristo está nesse momento intercedendo por mim e quer interceder por você. Que você confesse o seu pecado. Que você diga para Ele: Senhor, eu tenho colocado tantas coisas no Teu lugar. Eu tenho amado tantas coisas. Eu tenho tentado encontrar felicidade em tanta coisa. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Me perdoa. E uma terceira, agora como um desafio para a gente caminhar essa semana, eu gostaria que você, pelo menos um dia dessa semana, pegasse seu celular ou pegasse o seu telefone, e eu queria te desafiar a ligar para 2 pessoas, ou mandar uma mensagem para 2 pessoas, estimulando essa pessoa a se alegrar no Senhor. Queria te desafiar a fazer isso. Você pegar seu celular essa semana, seu telefone, lembrar de algum irmão, ligar para ele e dizer: Azaf, não se esqueça de se alegrar no Senhor essa semana. Porque uma igreja precisa estar contente no Senhor. Uma igreja precisa pensar no Cristo como aquele que de fato nós podemos encontrar alegria plena. E nós precisamos nos estimular a encontrar alegria no Senhor. E nós precisamos nos encorajar de forma mútua nisso. Simples esse desafio, né? Espero receber uma mensagem de alguém essa semana, para me lembrar disso. Eu gostaria de encorajar vocês essa semana, pelo menos 2, a se lembrarem: alegre-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Quero orar por você. Feche seus olhos, você que pode. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos nos alegrar no Senhor. Obrigado porque o apóstolo Paulo encorajou aquela igreja num ambiente tão difícil no qual ele estava vivendo. E sabemos que vivemos também momentos difíceis na nossa vida, ó Pai. Talvez com perdas, com lutas, com derrotas, com frustrações.
talvez com ideais, com sonhos, ó Deus, com tantas e tantas coisas. Mas nos ajuda, Deus, a lembrarmos do Senhor. Nos ajuda a nos alegrarmos no Senhor. Nos ajuda, Deus, a encontrar felicidade em Ti, Pai, por favor. Que a Tua graça essa semana nos renove. Que a Tua graça nos lembre, é Cristo. É Cristo a verdadeira alegria. É Cristo o verdadeiro sentido. É Cristo que pode trazer, de fato, paz e encher o teu coração de alegria, ó Pai. Que a graça, que o Espírito Santo de Deus faça isso conosco essa semana. Por favor, Deus, faz isso conosco. Não permita que sejamos murmuradores. Não permita que sejamos pessoas que não valorizem ou que não valorize tantas coisas que o Senhor já nos tem dado, Pai. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa, porque a gente é falho. E a gente muitas vezes não se alegra em Ti. Nos ajuda a alegrar. Nos ajuda a sentir prazer no Senhor, Pai. Que essa igreja seja feliz no Senhor. Que essa igreja possa dizer essa semana: eu estou feliz em Jesus. Está difícil. Está ruim. Às vezes eu não consigo encontrar uma luz. Mas eu estou contente em Jesus. Que possamos dizer isso juntos essa semana, Pai. Para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração, Pai. Por nós, nesse momento, no nome de Jesus. Amém.